Jesus era feio ou era bonitão? Bem-vindo a mais um quadro A Bíblia Responde. Hoje é quinta-feira, desejo uma excelente quinta-feira para você. E se essa resposta foi importante para você, se esse conteúdo for interessante, compartilhe e deixe a sua opinião sobre essa pergunta que eu vou responder hoje. A seguidora pergunta: eu gostaria de tirar uma dúvida, por favor, sobre o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 2. Vejo pregadores dizendo que Jesus era feio, não tinha beleza. Um dia estava conversando com uma irmã batista, falei isso também, que Jesus era feio, porque eu ouvi Valdomiro Santiago dizendo isso. Ela me falou que Jesus estava sofrendo a agonia e o sofrimento do pecado da humanidade. Por isso também estava sem formosura. Deus abençoe. Muito boa essa pergunta e eu vou responder. Vamos primeiramente ler Isaías 53, gente. Antes disso, olha, siga a minha página. Se você está assistindo o vídeo e ainda não me seguiu, siga aqui a minha página. Dá um curtir aí, gente. Dá um coraçãozinho aí na publicação para impulsionar. Bora ler Isaías 53, versículo 2. O que está escrito? Vamos ler o primeiro. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Duas perguntas. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Versículo 3. Era o desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Pois bem, esse é o cenário da crucificação de Jesus profetizado por Isaías. Primeiramente, gente, o que muitas pessoas não sabem é que o livro de Isaías é um livro poético. Foi escrito todo como poesia, como uma poesia. É uma poesia, na verdade. Só que não é uma poesia como nos dias de hoje. A poesia hebraica não tinha rima, como nos dias de hoje. Mas o livro de Isaías, boa parte dele é escrito em forma de poesia. Eram músicas que foram escritas. Isso é uma informação muito importante de saber. Como poesia, a poesia admite muitas palavras com significado figurado, de maneira metafórica. A tal licença poética, a famosa licença poética. Dito isto, gente, vamos interpretar o livro de Isaías a partir de uma poesia. Poesia deve ser interpretada como poesia. Primeira coisa que temos a se falar, gente, não dá para saber se Jesus era feio fisicamente. Não dá para saber. Há quem diga que Jesus propositalmente nasceu feio para não atrair nenhuma mulher. Isso não é verdade, porque aí em Hebreus está escrito que ele foi tentado em tudo. Então, especulamos que ele também foi tentado na área sexual. Agora, dizer que ele era feio, a Bíblia não diz que ele era feio. Diz que as crianças gostavam de estar perto dele. Agora, não dá para nós dizermos biblicamente se ele era fisicamente feio e nem dá para dizer que ele era bonito. Nós não podemos usar esse texto aqui para dizer que ele era feio, um tribufu. Não dá para dizer também que ele era bonito. Jesus não é aquele cara que fica bonito, que pintado nos quadros, que nós crescemos aprendendo a idealizar um Jesus loiro, nariz fininho, de olhos azuis, de pele como uma seda. Não, gente, Jesus era um homem experimentado no trabalho. Jesus era um construtor, trabalhava em trabalho pesado, o próprio texto diz aqui. Então pegava sol, não tinha essa pele clarinha, talvez aquele cabelo loiro. Não existe, gente, não existe. O judeu do século I, o judeu da época de Jesus, não é esse judeu loiro, esse Jesus europeizado, de características europeias e americanas, de pele clarinha. Não. Menos. Agora, bora para o texto aqui, gente. Em que sentido Isaías disse que Jesus não tinha beleza e nem formosura? Primeira interpretação, que é a mais correta, que é aquela que eu acredito. Leia todo o capítulo 53 de Isaías. Ele está tratando de uma pessoa em sofrimento agoniante que estava sendo moído. Literalmente ele diz aqui no texto que ele foi moído pelas nossas transgressões. Então, está tratando aqui do aspecto da crucificação de Jesus. Conforme a irmã sugeriu nessa conversa com a outra irmã, esse texto fala da beleza de Jesus no momento da crucificação. Ou seja, quando Jesus estava crucificado, ele estava desfigurado, gente. Jesus sofreu a noite toda, sem dormir a noite toda, apanhou,
estava com o rosto todo coberto de sangue, com os espinhos da cruz. Levou bofetada, ou seja, o rosto estava inchado. Apanhou com o chicote dos romanos, que era cruel. Estava todo cheio de hematomas e feridas, buracos no corpo todo. Então não tem como ter um Jesus bonito em um cenário de crucificação. Essa é a interpretação mais correta desse texto, quando Isaías disse que não víamos nele beleza ou formosura alguma. Agora, temos uma segunda interpretação, que é uma interpretação que analisa a partir da metáfora, a partir das figuras poéticas. Por que Jesus é dito como não tendo beleza e nem formosura? Vamos agora aplicar ao cenário da crucificação, mas usando um sentido espiritualizado. Gente, Jesus estava ali na cruz carregando os pecados de todo mundo. Conforme diz aqui no versículo 7, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre os ombros dele. Ou seja, uma pessoa que carrega os pecados de todas as pessoas do mundo, espiritualmente não é bonito. É por isso que no alto da cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, um Jesus que carrega nas costas dele os pecados mais cruéis possíveis. Pense no pecado de um psicopata. Pense no pecado no homicida que não se converte nunca, que não se arrepende. Pense no assassinato de inocentes. Todos os pecados mais cruéis estavam nas costas de Jesus. E isso não é bonito. O pecado não é bonito diante de Deus. E isso fez com que ninguém se agradasse dele. Afinal de contas, você se sentiria confortável? Você queria estar perto de alguém que assassina criancinhas? Você se sentiria bem perto de alguém que já matou várias pessoas? Você se sentiria bem perto de alguém que não tem caráter, que não tem amor no coração? Você não se sentiria bem. Jesus não era essa pessoa, mas ele carregava essas pessoas, os pecados dessa pessoa. Assim como eu não me sentiria bem perto de alguém que, por exemplo, é um homicida que não se converte, antes eu sentiria medo, não queria ficar perto. Assim também, no momento da crucificação, Jesus ficou sozinho lá na cruz, gente. Ninguém quis ir lá com ele. Sozinho, eu digo entre aspas, tinham os dois que estavam crucificados com ele, mas os próprios discípulos abandonaram Jesus. Ele ficou sozinho lá. Ou seja, ninguém queria ficar perto de alguém que carregava os pecados de todo mundo. Os piores pecados de todo mundo estavam nas costas de Jesus. Agora, a interpretação número 3, que também é uma interpretação baseada na poesia. Por que é dito que Jesus não era bonito, não tinha aparência nem formosura? Aqui nós temos uma metonímia. É quando nós confundimos o produto com o nome, é quando nós confundimos a mensagem com o seu autor. Por exemplo, vou ler Machado de Assis. Não é que você vai ler Machado de Assis, você vai ler um livro de Machado de Assis. Então, nesse caso aqui, fazendo essa interpretação de uma metonímia na Bíblia, nós temos Jesus sendo confundido com a própria mensagem dele e a própria mensagem dele sendo confundida com o próprio Cristo. Então, quando Isaías disse que ele não tinha aparência nem formosura, pode fazer referência ao tipo de mensagem que ele pregava, que não era nada atraente aos olhos do imperialismo romano, não era nada atraente aos olhos da religiosidade judaica. A mensagem dele não era atraente para o status quo daquela época. Então, a gente faz essas 3 interpretações. Bem, isso pouco importa para nós cristãos. Na verdade, Jesus, para quem acredita em Jesus, Jesus é o maior padrão de beleza que existe. Jesus é lindo, Jesus é belo, pelo menos espiritualmente ele é lindo, ele é belo, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Ele sim é o nosso modelo, não os que estão nas passarelas, mas aquele que foi assunto ao céu e que um dia voltará para nos buscar. Essa foi a minha resposta para a sua pergunta. Obrigado por perguntar, e se essa resposta foi importante, interessante para você, compartilhe, deixe o seu comentário sobre o que você acha dessa pergunta. Eu respondi, eu dei a minha resposta com base na interpretação que eu vejo na Bíblia, mas você tem uma outra interpretação? Coloca aí nos comentários e vamos discutir sadiamente para edificação. Deus te abençoe e tenha uma excelente quinta-feira.